programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. No dia 17 de maio de 1979, trabalhadores em educação do Estado iniciaram uma greve que ficaria marcada na história do combate à ditadura civil-militar. Os educadores enfrentaram bombas de gás lacrimogênio, apanharam da polícia, lideranças foram presas e fizeram greve de fome. No momento em que se comemora os 50 anos do golpe civil-militar, vamos conhecer um pouco sobre o papel dos educadores na resistência à ditadura e o papel do movimento da categoria para a redemocratização do país. Dulce, agradeço você ter recebido Outras Palavras aqui na sua casa. Agora, em abril, nós rememoramos aí 50 anos do golpe civil-militar. E uma questão que para a gente é muito importante rememorar essa história é entender como que a educação mineira, como que os trabalhadores em educação se comportaram e contribuíram para a resistência e para a derrota dessa ditadura. E nada melhor do que você para contar um pouco dessa história para a gente. E para começar, como que foi, como que você viu, conta pra gente, esse período da resistência dos trabalhadores em educação a essa ditadura civil-militar? Bem, para mim é um prazer participar do programa, né? Acho uma ótima iniciativa do nosso sindicato. Bem, primeiro é preciso considerar que, por ocasião do golpe de 64, houve uma repressão grande contra professores em várias cidades de Minas. Professores progressistas, democratas, né, que contribuíam já naquela época para a luta a favor das reformas de base, pelos direitos dos trabalhadores. Muitos foram demitidos, alguns foram presos. Né? Então, desde o início do regime militar, a nossa categoria sofreu algum tipo de repressão. Ao longo dos 19 anos de ditadura, uma coisa que precisa ser lembrada também é que muitos professores, na sua sala de aula, individualmente, sem grande repercussão, mas faziam um esforço para conscientizar os seus alunos da situação histórica que o Brasil vivia. Não é fácil dar um exemplo concreto assim, mas eu me lembro, como professor, eu comecei já no início dos anos 70, né, de ouvir falar de professores que davam aula de história, de português, de geografia, com conteúdos democráticos, né, tentando criar uma consciência democrática nos seus alunos. E a partir do final da década de 1970, né, chamada década de 70, esse trabalho acabou adquirindo uma dimensão de luta sindical e luta política, luta democrática de maneira geral. Dulce, em maio de 79, 17 de maio, foi aí a primeira grande greve, ainda no período da ditadura. E em seguida, 1980, um novo movimento onde você e outros companheiros foram presos. Conta pra gente um pouquinho dessa história aí, essa grande movimentação de 79, que é a origem da UT, né? A prisão, e o que você passou na prisão, quanto tempo vocês ficaram presos? Esse movimento foi muito marcante na minha vida pessoal e acho que na vida coletiva, né, do magistério mineiro. Então eu lembro, as coisas estão muito vivas na memória. Primeiro eu queria dizer que foi um movimento muito espontâneo em 79, porque não tinha nenhuma entidade apoiando o nosso movimento. Pelo contrário, as poucas entidades representativas, digamos assim, do magistério foram contrárias ao movimento. Então, quando fala assim, como é que as lideranças fizeram para criar o movimento, eu digo sempre que foi o contrário. Não foram as lideranças que criaram o movimento, foi o movimento que criou as lideranças. Porque nós fizemos uma primeira reunião com uns 10 professores, amigos, na Faculdade de Filosofia da UFMG, achando que íamos começar, quem sabe, um trabalho de convencimento, de persuasão, que levaria muito tempo. Né? Mas já nessa primeira reunião resolvemos convocar
uma reunião mais ampla, imaginando virão 30, 40 pessoas, nada. Vieram 200. Né? E a terceira já foi no Sindicato dos Bancários, o saudoso Arlindo Ramos, que nos cedeu o auditório dos sindicatos bancários e por isso foi cassado pela ditadura, perdeu o cargo de presidente do sindicato só por ter nos cedido o auditório para a gente fazer a nossa assembleia. E a partir daí foi uma bola de neve, porque nós não tínhamos estrutura nenhuma, não tínhamos recursos, os estudantes secundaristas nos emprestaram uma sala da UMES, da entidade deles. Né? Depois que a greve começou, os jornalistas nos emprestaram uma sala também muito pequenininha na casa dos jornalistas, mas não precisava de estrutura, de aparato, de dinheiro, porque havia uma vontade, não só dos professores, também dos funcionários das escolas, né? Das faxineiras, das cantineiras, dos porteiros. Então nós acabamos tendo um movimento enorme, que atingiu mais de 500 cidades do estado, falava-se na época de 200 mil trabalhadores, eu não sei, e no estado inteiro, em todas as regiões, muito espontâneo e muito bonito também. As formas de luta refletiam a criatividade dos professores, especialmente das professoras, com músicas, com teatro, com trovas, com cartazes. Né? Não eram as formas clássicas do sindicalismo. As palavras de ordem também não eram as palavras de ordem clássicas do sindicalismo. Tudo começou, né, como uma luta em defesa da educação e das condições de trabalho dos educadores. Mas como nós estávamos na ditadura e o governo estadual, nomeado pela ditadura, teve uma conduta muito dura, muito intolerante, né, repressiva, jogou bombas de gás lacrimogêneo, jato d'água no professorado, acabou se tornando uma luta também contra o autoritarismo, contra o regime ditatorial. Né? Ela nunca deixou de ser uma luta em defesa da educação, mas acabou sendo também uma luta pela redemocratização do país. E esse movimento, você acha que quando ele foi tomando essa dimensão, teve o apoio da sociedade? Na época, os professores conseguiram conversar com o povo? Em que medida que teve um apoio também? Porque essa relação contribui para o debate político da cidade, no caso do Estado, e o questionamento da ordem estabelecida. Teve essa relação? Teve. Ou foi um movimento que ficou isolado? Não, pelo contrário. Teve um enorme apoio. Primeiro dos pais e mães, né? Dos alunos, das famílias. Depois de outros sindicatos que começavam a emergir em Minas, do movimento de juventude, né, da intelectualidade. Tudo muito difícil, porque nós estávamos ainda na ditadura. Naqueles meses do nosso movimento, em maio de 1979, ainda foram presos militantes de esquerda em Belo Horizonte. Presos e torturados. Né? A ditadura já estava em declínio, mas continuava muito forte. Talvez porque estivesse em declínio, mais radicalizada ainda. Né? E tivemos um apoio muito grande da população. Foi a maior manifestação desde março de 64, 1º de abril de 64, popular em Minas Gerais. Né? E as passeatas, quando nós descíamos, por exemplo, do antigo campo do Atlético, era o único lugar que cabia as assembleias, né? As arquibancadas e o gramado. Não tinha muita grama, mas era o gramado. Né? Quando nós descíamos em passeata para o centro da cidade, para a Praça 7, chovia papel picado de todos os edifícios. Era a forma que a população tinha de manifestar. Né? Até a polícia militar, encarregada de nos reprimir, às vezes alguns soldados, alguns oficiais, falavam, minha irmã é professora, né? Minha mãe foi professora, nós sabemos que a luta de vocês é justa, mas nós estamos aqui encarregados. Né? Então, não havia quem tivesse coragem de negar a legitimidade e o sentido da nossa causa. Até porque eu acho, Bia, que o nosso movimento, né, sempre soube e continua sabendo combinar bem a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, né, na educação, com a luta pela melhoria da sociedade de maneira geral, pelas reformas, né, pela democratização da sociedade. Nós nunca fomos corporativos no mau sentido.
né? Olhando só o nosso lado. Para nós, melhorar os salários, as condições de trabalho dos professores, era melhorar também a educação. E melhorando a educação, era melhorar a sociedade. Né? E a sua prisão? Por que você foi preso? Qual que foi a alegação da época? E você não foi preso sozinho, outros companheiros foram presos também. Em 79, depois da nossa greve, que foi uma greve vitoriosa, né? Quase todas as nossas reivindicações foram atendidas. Não de início. O governo não queria atender, não queria nem negociar. Né? O governador Francilio Pereira da época disse que a greve não tinha rosto. Né? Aí eu me lembro que uma professora primária, já veterana, que logo se aposentou, Dona Maria de Lourdes, foi lá na televisão dizer que eu sou o rosto da greve. A greve tem milhares de rostos, né? É uma coisa muito bonita. Eles só dialogaram conosco quando ficou impossível. Quando a greve se tornou tão forte, tão poderosa. Para você ter uma ideia, o Carlos Drummond de Andrade, o grande Carlos Drummond, né, que era cronista do Jornal do Brasil no Rio, escreveu uma crônica falando para o governador negociar. O Enfio, que era o maior cartunista, né, do país, escreveu várias historinhas falando para o governador negociar. A nossa greve tinha uma repercussão muito grande, não só na imprensa estadual, mas também no Jornal Nacional, na imprensa nacional. Ela representou para Minas uma coisa parecida com o que foi dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, do ABC Paulista. Pelo tamanho, né, pela presença. No Brasil inteiro havia muita curiosidade, porque era a greve das professoras. A nossa categoria era majoritariamente composta por mulheres, né? E tinha a linguagem, o modo de ser das professoras. Tinha um traço feminino e feminista muito forte. Né? Depois da greve nós criamos a UT, também sem dinheiro, sem recursos, sem nada. Os primeiros dirigentes da UT não eram liberados. Eu, por exemplo, dava 48 horas de aula por semana. E nas horas vagas é que a gente fazia sindicalismo. Eu até hoje não sei que horas vagas fosse essa. Mas em todo caso. Né? Mas isso também era bom, porque nós mantínhamos o vínculo com a base. Né? E em 1980, né, nós fizemos um novo movimento. E acreditamos que com a força, com a experiência do ano anterior, com a vitória do ano anterior, as condições eram favoráveis. Mas aí o regime militar, né, tinha decidido agir duramente, não só conosco. Né, no mesmo período, os metalúrgicos de São Bernardo do Campo foram presos. O Lula, por exemplo, foi preso no mesmo período em São Paulo. Né? E além, eu fui preso, mas também o Luiz Fernando Casserone, o Fernando Cabral, o Carlão e a professora já falecida hoje, Isis Oliveira. Ficamos ali no DOPS, no porão do DOPS, na Avenida Afonso Pena.